Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Flamengo, tudo bem? Bom, espero que sim. Quero tocar com você nesse vídeo sobre essa polêmica aí das declarações do Felipe Luiz, que vão contra as declarações do Sampaoli. Temos um embate aí entre técnico e jogadores. Eu falava, em alguns momentos nesse canal eu falei que isso aconteceria. Falei também na S1 Live, na live que eu fiz no final de semana, que o embate entre Sampaoli e elenco chegaria, e que quando isso acontecesse, os dirigentes precisariam assumir, tomar uma postura e assumir um lado. E se não fizerem absolutamente nada, estarão evidentemente assumindo um lado aí, que é o lado dos jogadores, evidentemente, né? De novo. Há aqueles que acham que está correto. Eu lembro que muita coisa no Flamengo não está dando certo em virtude deste prestígio excessivo que os dirigentes têm dado aos jogadores há muito tempo. Por quê? Porque quando o dirigente mantém esse prestígio aí, esse apoio aí aos jogadores, também, de certa forma, ganha capital político com isso daí, né? E nós temos ali no comando ali do Flamengo, ali, o homem forte do futebol do Flamengo, é um político, né, gente? É inacreditável, ainda é um político que está usando o Flamengo e a comunidade rubro-negra não consegue fazer nada. Eu não tô falando do torcedor não, tá? Tô falando, por exemplo, da gente, do pessoal mais influente aí, mais importante, que deveria o tempo inteiro, né, questionar essa questão. Como é que um político, um parlamentar que tem que cuidar ali do seu mandato, comanda o Flamengo? Cadê os influenciadores importantes? Cadê aqueles que ficam criticando tanto aí outras coisas no futebol e não criticam esse ponto aí? Tem o tempo inteiro que detonar, né? O Marcos Braz, que ele é um dos responsáveis pelo que está acontecendo no Flamengo neste momento, gente. É um dos responsáveis. E o embate chegou, o embate entre jogadores e Sampaoli, materializado nessa declaração aí, né? Nada infeliz, proposital, né? E maldita aí do Felipe Luiz, né? Que é um jogador que parece ser um cara do bem, mas parece, no fim das contas, deve ser um sonso, né? Um cara ali que sabe perfeitamente o que está fazendo neste momento aí, né? É um jogador que já está no final de carreira, foi prestigiado, inclusive, no jogo aí, ganhando a possibilidade de jogar e tal. E como é que ele devolve isso daí? Devolve com uma crítica absurda, né? Deixando de lado aí um problema na equipe, que é a questão física, que é de fato um problema no Flamengo, né? Ele disse que não tem nada a ver, né? E falando, na verdade, que o problema é tático, certamente que também é tático, e é técnico, né? E claro que o técnico aí, ele deveria saber que é também virtude de jogadores como ele que não estão entregando absolutamente nada. Mas no fim das contas ele quis criticar somente o Sampaoli. E agora, como é que vai ficar essa história aí? Quero comentar com vocês sobre isso aqui, e também eu quero comentar sobre esse interesse do Flamengo pelo Alan, né? Tá de volta aí, houve uma redução de valores aí na pedida do Atlético Mineiro ao Flamengo, agora está na casa dos 9 milhões de euros, né? Então, de brincadeira, né? 9 milhões de euros pelo Alan, né? Quero tocar sobre esse assunto também com vocês aqui. Antes disso, eu chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da PagBet, para você que curte uma aposta esportiva, tá bom, gente? E se curte, eu indico essa casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil. Você pode depositar a partir de R$1, né? E também fazer já as suas apostas. E também pode sacar qualquer valor, gente. A qualquer momento, tá? Tudo via Pix. Saque e depósito via Pix para facilitar completamente a sua vida de apostador. É uma casa de aposta sem burocracia, cadastro simples, né? E também ali o atendimento humanizado durante 24 horas por dia. Gente, tem casa de aposta aí na parada aí, que está envolvida com tal, e tem outras casas de aposta que são diferentes. O dia que eu souber que um patrocínio meu aqui está envolvido com essas coisas, eu deixo de lado. E neste momento não é o caso, tá? É uma casa de aposta muito confiável, então usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet, tá? Deposita R$1, R$2, apenas R$2. Se você se cadastrar e depositar R$1, você já vai estar mostrando para ele que vale a pena investir aqui neste canal. Aí você sente a atmosfera, curte o layout, se não curtir, pega o seu dinheiro de volta, né? Ah, não quero brincar mais, pega o seu dinheiro de volta, mas R$1, sim, pega o dinheiro de volta. E aí tá tudo muito bem, tá bom, gente? Vamos fazer esse teste aí? Obrigado pela gentileza, vamos continuar então com esse problema aí do Flamengo. Essa diferença do Felipe Luiz aí e o Sampaoli, que é uma visão do Felipe Luiz, que é a visão do elenco, gente. Quando o jogador fala um negócio desse, é porque ele está muito empoderado por outros colegas dele ali do elenco. É uma insatisfação que é do Felipe Luiz e que também é dos outros jogadores. Por que ela acontece? Na minha opinião, o meu palpite, a gente não vê mais treinamento hoje. O meu palpite os jogadores não querem aceitar o treinamento que o Sampaoli está pedindo para eles. Porque no treinamento o Sampaoli já exige dos atletas que eles joguem com intensidade. Então, ali no treinamento você tem um teste que vai escalar o jogador para as partidas. Então é muito provável que os jogadores estão insatisfeitos com os treinamentos que o São Paulo está entregando para eles, como se eles tivessem, né, o direito de manifestar insatisfação em relação a isso. São jogadores muito bem pagos,
né? Jogadores ricos, né? Num dos maiores times do futebol mundial, e que não têm o direito de reclamar, por exemplo, de questão de treinamento, daquilo que o técnico exige deles, mas estão reclamando. Estão reclamando porque sabem perfeitamente que podem reclamar. Estão reclamando porque sabem que tem as costas quentes. Estão reclamando porque sabem que o político do Flamengo, né, não vai fazer nada com eles. Provavelmente vai acontecer alguma coisa com o São Paulo. Contudo, meus amigos, contudo, como eu já falei em outros momentos aí, não dá mais. Chegou um ponto que não dá mais para os dirigentes não bancarem o técnico. E não adianta dar declaração aí dizendo que o São Paulo está mantido, nós somos de confiança. Não! Tem que ser declaração bombástica, vir a público e falar: estamos com o técnico, jogador insatisfeito que vai embora. É mais ou menos por aí. Vai acontecer? É muito provável que não, gente. Seria interessante numa entrevista coletiva pós-jogo que o Marcos Braz, né, o político, é isso mesmo, o político, né, que não se importa nem com o parlamento, nem com o Flamengo, né, que ele estivesse ali na coletiva, né, para defender publicamente o técnico, inclusive com o seu Felipe Luiz do lado, que aliás, né, poderia até mesmo ser suspenso pelos dirigentes, né, para começo de conversa, para que alguma coisa aí fosse feita em torno do prestígio ao técnico neste momento. O Felipe Luiz deveria vir a público pedir desculpa e ser afastado. Né, ser afastado durante um tempo ali, ser suspenso, inclusive com punição ali salarial, para que ele aprenda a ficar caladinho, porque abriu a boca para falar um monte de coisa. Aquelas coisas que você fala para a criança: vai lá no banheiro fazer o 2. Tem gente que faz o 2 pela boca, né? Faz o 2 pela boca, e foi o que fez o seu Felipe Luiz. Volto a dizer, ele não falou palavras sem querer, tal, foi muito bem pensado. E até em virtude disso, o dirigente tem obrigação de fazer alguma coisa. Não vão fazer? Pois bem, se não fizerem, vão condenar o Flamengo a viver nessa situação durante muito tempo. Vai chegar técnico, não vai adiantar, vai ter um efeito Dorival de vez em quando, que o técnico pode chegar e entregar um título como aconteceu. Só que mesmo esse efeito Dorival, com o tempo, esse efeito perde a sua força, né? Então, pode acontecer, mas vai perder a sua força também, né? Então, o Flamengo corre o risco de ficar numa situação muito complicada se os dirigentes não assumirem a postura pró-comissão técnica. E eu não estou entrando no mérito que se o São Paulo tem ou não tem culpa também pelo rendimento da equipe. É claro que ele tem obrigação de fazer essa equipe render muito mais. Agora, será que o técnico consegue? Porque o São Paulo é um técnico que, sim, os seus jogadores têm que praticar intensidade no jogo para que esse jogo aconteça. As ideias de futebol do São Paulo, elas são interpretadas não somente pela mentalidade dos jogadores em campo, mas também pela disposição física dos jogadores e pela entrega física dos jogadores dentro de campo. Então eles vão entregar? Se eles não vão entregar, se eles não estão entregando, isso passa também muito pela dificuldade da equipe de conseguir confeccionar suas vitórias. Agora, evidentemente que o São Paulo também tem seus erros, precisa bancar alguns outros jogadores ali, jogadores mais jovens, né? Pra que escalar um jogador como Felipe Luiz, por exemplo, né? Essas coisas aí. Então ele tem responsabilidade, mas eu não tô entrando no mérito disso aqui neste momento. Tô apenas falando que é um momento complicado para o Flamengo, é uma fronteira, gente, né? Então os dirigentes precisam agir, ainda que não queiram fazê-lo, precisam agir neste momento em prol da defesa da comissão técnica e dar uma lição para esses jogadores mimados, gente. Mimados, inclusive o seu Felipe Luiz, que deveria ser um cara agregador, pela experiência que tem. Então, é aquela coisa que eu falo, o negócio de experiência de jogador, tal, não cobre, não espere bom senso, experiência, nada de jogador. São tudo bando de moleque, entendeu? Mimado, né? E que só pensa nos seus interesses. Ok, gente? A situação é complicada. Claramente é uma situação de covardia. Não é só um jogador, são vários jogadores provavelmente que estão contra o técnico neste momento. Então é a comissão técnica contra vários jogadores. É injusto isso. Por isso, os dirigentes têm que fazer alguma coisa. É isso, gente? E o Alan? Não acho que vale. 9 milhões de euros, não vale. E eu me impressiono essa cegueira do Flamengo de insistir com alguns jogadores, né? E não abre mão de ir até o fim. Que interessante, né? Que convicção, né? Forte aí e tal. Agora, gente, tem outros jogadores tão interessantes quanto. Por esses valores, o Flamengo poderia ter contratado um Perrone no passado. Um Fabrício Dias, até mais barato. E tantos outros jogadores, por muito menos que isso, gente. 5 milhões, o Flamengo poderia ter contratado o Enzo Fernandes. 5 milhões. Entende? 5 milhões de euros. Então, é o que o Galo está pedindo neste momento. Eu acho que é um exagero, porque o jogador é muito interessante, mas é um jogador que não entrega tanto assim em virtude da sua condição física. Tá sempre lesionado, tem tido muitas lesões aí, que tem afetado bastante a sua qualidade. Claro que é um jogador muito bom, mas não tá aguentando muito tranco, gente. Não tá aguentando muito tranco. Vale a pena pagar tanto dinheiro assim? Pelo amor de Deus.
9 milhões de euros é muita grana. Vale a pena pagar para um jogador que vem tendo tantas lesões na carreira, tá com 26 anos, tá? Você dificilmente vai investir, vai ganhar esse dinheiro de volta, né? Porque não vai conseguir vender esse jogador por um valor parecido lá para o mercado europeu, talvez para o mercado árabe e tal, ali para o mercado ali do Oriente, que perdeu um pouco sua força financeira, né? Em torno de contratação de jogadores. Mas é muito provável que o Flamengo nunca mais consiga pegar esse dinheiro de volta. Então o Ala chegaria apenas para ser um jogador importante, né? Mas não nessa perspectiva de poder negociar no futuro. Como o jogador do Flamengo é um jogador que, quando tiver lesionado, vai demorar para voltar a se recuperar, e quando se recuperar, vai demorar para ter ritmo de novo de jogo. Isso tem acontecido muito com o Ala. Então, por todo esse conjunto aí, é um jogador interessante e muito bom, mas não vale 9 milhões não. Então, Flamengo está entrando numa furada se contratar esse jogador. E parece que não aprendem, né? Não aprendem. De novo vão errar. Então fica essa dica aí. Torcedores do Flamengo têm que pressionar ali o vereador para que ele, né, pressione os jogadores, pune os jogadores, castigue os jogadores, porque neste momento é necessário ficar do lado da comissão técnica para que as coisas funcionem na Gávea. E dar um castigo para esses mimadinhos aí. Quanto ao Ala, na minha opinião, neste momento, por 9 milhões, não vale não. É isso.